Muito bem-vindos de volta ao 18º Congresso de Atuação Responsável, evento que fecha uma jornada de encontros com o objetivo de discutir temas relevantes para o setor químico brasileiro, no que tange saúde, segurança e meio ambiente. O Congresso de Atuação Responsável é um dos mais tradicionais eventos da indústria química brasileira, e este é um momento mais do que especial, já que celebra o aniversário de 30 anos do programa no Brasil. Aproveito para pedir para você seguir a Biquim no YouTube, ative o sininho para receber as novidades. O Congresso de Atuação Responsável, como todos os outros eventos que realizamos durante o ano, também será disponibilizado no nosso canal muito em breve. Ativando o sininho, vocês serão notificados quando este conteúdo já estiver disponível. Siga também a Biquim nas demais redes sociais e descubra como a Química está há 365 dias com você. Nossos próximos convidados irão abordar um tema muito importante para o nosso setor. Eles irão trazer as tendências na regulação e gestão segura de produtos químicos. Antes de apresentá-los, 2 recadinhos. O primeiro é que você pode conferir mais informações sobre os nossos palestrantes no site congressoar.com.br. O link direto nós deixaremos no chat já já. O segundo é que você tem a opção de tradução simultânea na parte superior da tela, no ícone Interpretation ou Interpretação. Teremos, a partir de agora, apresentações dos nossos colegas Francisco Laguna e Riley Davis, diretores de assuntos globais do ACC, que é o Conselho Americano de Química. Passo a palavra, primeiro, ao nosso colega Francisco Laguna. Seja bem-vindo. Thank you, Camila. Good morning. Muitíssimo obrigado, Camila, e bom dia a todos e todas, e muito obrigado a todos aqueles que participaram na Biquim por esse convite, pela organização deste evento, para que nós pudéssemos participar com vocês e celebrando os 30 anos de atuação responsável no Brasil. Que evento fantástico. Eu gostaria de compartilhar a partir desse momento minha tela e assim nós poderemos começar a apresentação. Bem, eu vou estar falando sobre as atualizações regulamentárias globais na China, na União Europeia e também preparei alguns slides para informação com relação aos Estados Unidos. Pode ser que eu não consiga passar em toda a informação por causa do meu tempo que eu tenho aqui, mas por gentileza façam mão desse material e façam perguntas, fiquem à vontade, podem mandar e-mail para mim. Vamos começar com a China primeiramente. Em maio, houve a edição da última versão desse plano de ação contra os elementos poluentes. Na verdade, esse plano introduz justamente os objetivos de regulamentação dos produtos e uso de químicos perigosos e tóxicos como a fonte de novos poluentes. Obviamente, é para informar a indústria e também os governos sobre aspectos regulatórios. Obviamente, isso está relacionado aos poluentes orgânicos, persistentes e também antibióticos e rompedores de endocrina e também se relaciona a outras coisas químicas, como microplásticos, e a indústria pode até esperar um pouco mais de substâncias
como sendo classificadas como poluentes, à medida que esses novos elementos químicos ou substâncias químicas sejam desenvolvidas. Obviamente que existe esse desafio de todas as indústrias e, obviamente, empresas operando na China com relação à importação, utilização e venda desse tipo de produto. Vocês podem ver aqui que as iniciativas dessa ação incluem muitas coisas, como, por exemplo, melhoria dos aspectos regulamentares e legais para estabelecer novos sistemas de controle de poluentes e avaliação dos riscos ambientais de novos poluentes e também o monitoramento de produtos e, obviamente, destacando os produtos relacionados a antibióticos e também aumentando as capacidades de regulamentação e controle desses elementos perigosos e, obviamente, seus efeitos nocivos. Obviamente que existe, dentro desse plano, um enfoque multi-institucional, quer horizontal ou verticalmente. Horizontalmente, eu quero dizer, pelo menos ministérios governamentais de 11 ministérios governamentais que vão estar participando, de alguma maneira, na emissão dessa lista desses elementos ou leis de regulamentação. E, verticalmente, na verdade, os governos provinciais e estatais que vão assumir responsabilidades primárias a nível governamental, municipal e estadual para a implementação dessas tarefas específicas à medida que seja implementado esse plano. O plano vai ter esses 3 anos para que se possa atingir o objetivo para que até em 2025 esteja totalmente implementado. Existem 3 aspectos muito importantes para o ano de 2022 e lembre-se que esse plano só foi lançado, na verdade, em maio passado. Então, essencialmente, são 5 meses de implementação desse plano de ação. A primeira coisa será a identificação de substâncias ou grupo de substâncias que apresentem planos de avaliação de risco ambiental. Isso foi feito em setembro e, obviamente, que temos uma convenção com relação aos poluentes orgânicos persistentes, também 2 elementos tóxicos e também um rompedor ambiental e também um elemento de aspecto de preocupação biológica. E, obviamente, a primeira lista de elementos-chave que vai ser divulgada. E, obviamente, que a primeira coisa muito importante é justamente a formulação desses planos de ação, organizando essa formulação dos planos de ação para o tratamento de novos poluentes na região, refinando os objetivos específicos. Com relação às preocupações, a China, na verdade, está abrindo para essa regulamentação global. O que temos visto historicamente é que a China não abraça os enfoques ou a forma de abordar o tema por outros países. Na verdade, eles têm essa tendência de sempre analisar esses regimes regulatórios de várias jurisdições e escolhe alguns dos aspectos que melhor se encaixem ou que se adequem a seu próprio as suas próprias necessidades. Uma coisa seria a falta de especificidade. Agora, com esse novo plano, existe uma coisa bem ampla, na verdade, que depende muito de decisões regulatórias que não proporcionam, obviamente, instruções claras que sejam implementadas pela indústria, ou que possam ser estabelecidas com relação aos critérios já utilizados para que se possa rever as informações apresentadas e também as decisões relacionadas à gestão, restrição e de uso dessas substâncias químicas. Então, essa lista publicada de novos poluentes com relação ao controle prioritário é um bom exemplo dessa falta de especificidade, principalmente que a lista foi justamente publicada somente em setembro último, e os comentários foram somente divulgados a partir de 28 de outubro. Entretanto, as autoridades não proporcionaram informação de como eles vão fazer o enfoque desse processo de revisão. E, como resultado, ficou difícil para a indústria proporcionar, obviamente, comentários específicos e, no máximo, nós podemos submeter somente comentários de forma geral. E uma segunda coisa, um segundo desafio está relacionado justamente à chamada e abertura para os comentários sem a publicação dessa legislação subjacente. Na verdade, talvez com relação
a documentação que não está totalmente divulgada. Então, sem a leitura dessa legislação, qualquer tipo de comentário pode ser de nenhum significado. Então, obviamente, houve o anúncio recente da possibilidade de comentários das mudanças da versão deles, desse plano de ação. E, na verdade, esse aspecto comum foi proporcionado, mas a revisão não foi dada nem depois de 2 semanas, e obviamente que isso não foi de muita ajuda. E o último desafio que eu gostaria de discutir é justamente que a China, de maneira rotineira, está sempre fazendo o que eu ouso dizer que é uma legislação reversa. Na verdade, são políticas que são na verdade, estabelecidas sem mesmo participar de algum tipo de processo legislatório para organizar esse assunto. Isso, obviamente, é algo infame, é um enfoque infame. Isso a nível nacional e também a nível provincial ou municipal. E como exemplo desse nível nacional, dessa surpresa, por exemplo, a surpresa veio em agosto desse ano com justamente anúncio da adoção de uma avaliação de enfoque, por exemplo, com relação ao volume de novas substâncias. E, obviamente, antes de agosto, as autoridades eles utilizavam o mesmo enfoque utilizado por empresas. E como prevenção, a nível preventivo, vimos a autoridade do Porto de Xangai, de repente, passar a exigir a abertura de fórmulas químicas, por exemplo, para algumas misturas consideradas perigosas, sem nenhum aviso prévio. E, por sorte, a autoridade não recebeu essa exigência de forma positiva. De um lado prático, esse plano proporciona à indústria uma ideia clara das substâncias que vão estar sujeitas a justamente essa legislação subjacente, com relação ao aspecto de químicos tóxicos e de alto risco, que proporcionam alto risco ao meio ambiente, à saúde humana, principalmente aqueles controlados por tratados internacionais. E a indústria já conhece quais são esses químicos em questão. Muito bem. Agora passemos justamente à União Europeia. Como nós já sabemos, ou a maioria de nós sabemos, a Comissão Europeia essencialmente adicionou 3 novas classes à sua classificação com relação ao embale e também a embalagem, a regulamentação com relação ao cúmulo, bioacumulação de elementos tóxicos e também substâncias tóxicas móveis e persistentes. E, obviamente, não há surpresa aqui, que a comissão já tem estado discutindo seus planos já por bastante tempo, como parte de um novo acordo e estratégia química da União Europeia com relação à sustentabilidade, CSS. A surpresa, entretanto, é a seguinte, é que essas novas classes de produtos perigosos foram adicionadas por uma portaria, um Delegated Act, e essa portaria pode ser utilizada para suplementar e também ajustar os elementos não essenciais de uma portaria legislativa. E por que isso é importante? Porque, na verdade, mostra que existe essa vontade de ajustar esse processo legislatório completo ao futuro, em vez de utilizar justamente isso como um processo mais direto. E as justificativas utilizadas para a utilização dessa portaria, porque havia escolha política envolvida na decisão de adicionar novas classes, ou então essas classes de produtos perigosos não eram parte da legislação essencial. Na verdade, de forma a que o comentário internamente foi feito e essa portaria venceria em 18 de outubro de 2022. Na verdade, houve uma notificação divulgada em 21 de setembro e os comentários devem ser realizados até 20 de novembro. Então, os comentários do público não inevitavelmente serão aprovados. Obviamente, nós temos 2 ou 3 anos de implementação e, obviamente, para que passemos aos períodos de aplicabilidade dessa
nova portaria. Obviamente que a União Europeia está trabalhando para incorporar essas novas classes no GHS. E espera-se que haverá uma proposta formal para adicionar essas novas classes de produtos até o encontro, o subcomitê que vai se reunir em julho de 2023. E esse processo de aprovação e incorporação dessa nova versão do GHS deve acontecer mais ou menos em 3 a 5 anos. E então os países vão ter de adotar justamente essa versão correspondente. E durante todo esse tempo, entretanto, essas exigências de incluir essas classes nas folhas de dados com relação à segurança dos elementos vão ter que ser estabelecidos. Agora, quais são os desafios diante dessa situação? Obviamente, existe essas portarias e como devem ser tratadas essas substâncias. Obviamente, a preocupação é justamente o uso desse processo, que é muito importante. Precisamos ver qual é a escolha que vai ser feita no futuro e para quais elementos. E outro desafio seria, obviamente, que a adoção dessa nova classificação somente contraria o propósito da GHS, que é justamente de promover a organização e previsibilidade. E a decisão da União Europeia de incorporação dessas novas classes elimina o propósito central. E é muito provável que as empresas vão decidir de acordo com a sua conveniência, para usar esse tipo de informação da União Europeia para dar continuidade o máximo possível aos seus processos de exportação de forma mais barata e mais fácil. Como resultado, a União Europeia ou seus membros podem ser os próprios que estão estabelecendo esses processos globais. E eu acho que eu tenho alguns minutos mais, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre a informação que eu tenho sobre os Estados Unidos. Neste momento, eles estão em um processo de fazer revisão de 34 substâncias e a primeira da lista é a BEST. E as autoridades já emitiram uma avaliação de risco para crisotil. E, obviamente, que as ações podem resultar em podem até afetar no fornecimento ou na cadeia de fornecimento e abastecimento desses elementos da lista. Obviamente, aqui sabemos que temos vários aspectos de avaliação sobre a segurança nos Estados Unidos, organização, a avaliação de risco e também gestão de riscos. Com relação aos componentes da avaliação de risco, nós temos o scoping, que é justamente a pesquisa das informações disponíveis, literatura de uma forma geral, que vai permitir que as agências regulatórias possam avaliar e determinar e estabelecer a possibilidade de mecanismos de decisão quanto aos elementos, substâncias em questão, com relação aos riscos. Obviamente, as outras coisas são autoexplanatórias, como avaliação de risco, avaliação de exposição, caracterização de risco e determinação de risco. E o ano passado foi anunciado a implementação de mudanças nas políticas. E as duas coisas mais importantes dessa decisão seria a utilização do enfoque de químico total nas determinações de risco, ou seja, um uso dessa substância que apresenta o risco, todos os outros usos estão relacionados ao provável risco dessa substância. Enfim, se não houver o PPE, os equipamentos de proteção pessoal, já é considerado substância de risco. Agora podemos rever os outros slides, se quiserem. E com relação ao futuro, o que podemos esperar? Nós podemos esperar justamente que vai haver uma continuidade de atualização das regras
estrutura de avaliação, vai haver novas avaliações de risco e também, provavelmente, vai haver uma lista de priorização dos novos químicos. E também vai haver uma continuidade de levantamento de dados, de testes e tudo enfocado na justiça ambiental, e deve haver uma proposta de gestão de riscos finais, obviamente, dos primeiros 10 produtos químicos também, e continuando com os limites de exposição química e essas revisões. E, obviamente, vai haver novas determinações de novas regras, o SNURS, e também novas atualizações sobre regulação química. Me desculpe, então, por ter dado muita pressa aqui nessa parte da apresentação sobre os Estados Unidos. Muito obrigado pela apresentação. Eu gostaria de passar a palavra à minha colega Ray Davis. While I share my screen. Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo os slides? Sim. Ainda estão vendo os slides? Só para ter certeza que está tudo aqui. Muito bem. Então, por favor, coloque no modo apresentação. Eu tenho duas telas, então, às vezes, quando eu compartilho, fica um pouco confuso. Vou tentar de novo aqui. Está no modo apresentação agora? Ainda não. Raleigh, não dá para ver os slides agora. Agora sim, está no modo apresentação. Muito obrigada. Obrigada a todos pela ajuda. Bem, eu gostaria de agradecer a Abiquim pelo convite. Eu vou falar sobre a gestão de produtos químicos no cenário global, a SAICM e a sua abordagem estratégica, a SPP, e as tendências globais. Tanto a Abiquim quanto a ICCA participaram nesse trabalho, ou melhor, a Abiquim e a ICC trabalharam nesse trabalho, bem como a ICCA. Se vocês estiverem interessados, por favor, entre em contato comigo ou com a Abiquim e nós poderemos envolvê-los nesse projeto. Bem, então, o programa rapidamente. Primeiro nós vamos falar sobre a SAICM, depois sobre o painel de ciência políticas de ciências e depois os temas no cenário global. Não só da SAICM e da ICC, mas em outros locais também. Então, primeiro, SAICM. A SAICM é uma gestão multi-stakeholders e o objetivo desse programa era ter um framework que inspirou em 2020 as negociações. Outros stakeholders foram envolvidos na negociação desse novo marco regulatório. Essencialmente, existe um consenso geral entre todos os stakeholders que a SAICM tem que criar, a partir da fundação da SAICM, mas ser mais ambiciosa em melhor controlar e reportar a gestão de produtos químicos. Existe muita pressão na indústria química como toda, a partir desse instrumento de 2021, especialmente na questão de financiamento de todos os projetos e o trabalho que a SAICM precisa fazer. Também existe um grande desejo para maior registro, especialmente com relação à sustentabilidade e transparência. E, finalmente, existe continuamente a necessidade de mais diversidade geográfica em toda a cadeia de valor e também envolvendo as empresas pequenas e médias.
Nós temos muita participação da América do Norte, Europa, e estamos fazendo muito como indústria para trazer pessoas de outros locais, fora desta bolha, digamos assim. Então, no início deste ano, em setembro, nós tivemos um fórum, o IP4, que é o Processo Intersessional 4, que foram reuniões feitas entre ICCM, que é a Convenção Internacional para a Gestão de Produtos Químicos, e o ICM4, o 5, será onde nós faremos a reciclagem desse acordo. É o momento de negociar o desenvolvimento para além do instrumento de 2020. Teremos uma outra reunião, mas a ideia era ter 4. Então, nós tivemos algum progresso, mas não tanto quanto esperávamos. E por causa disso, haverá uma IP 4.2 no primeiro trimestre de 2023, final de fevereiro, para continuar as negociações para esse marco regulatório final. E a participação ativa foi essencial para garantir que os princípios da SAICM não fossem prejudicados e fossem reconhecidos pelos países. Queremos a participação dos stakeholders, queremos que continue a ser voluntário e também não muito ditatorial, digamos assim. Queremos que o texto final seja flexível, simples e permita que a gestão de produtos químicos no mundo continue a evoluir. Existe uma forte pressão sobre o setor para acrescentar setores-chave e, no momento, químicos de mineração, químicos industriais e também pesticidas, mas existe um grande desejo para expandir esse campo para toda a cadeia de valor, especialmente em setores como eletrônicos, têxteis, construção e agricultura. Então, existe todo esse chamado para trazer outras pessoas para a mesa de negociação, continuando no ICCM 5, onde assinaremos o documento final. Então, alguns tópicos chaves que foram discutidos no ICCM 5. Um dos principais é a questão do financiamento. É sempre muito importante quando o setor privado está envolvido. A União Africana, a CIEL, que é uma grande ONG, propôs um imposto ou uma taxa entre 0,05% a 0,5% sobre todos os produtos químicos. Isso está entre aspas, porque a preocupação é como seria implementada num marco regulatório voluntário, mas representa um grande desejo para mais consistência e um financiamento mais coerente e contínuo. A ICCM, ao mesmo tempo, nós tivemos uma grande conquista porque conseguimos incluir a nossa proposta de plataforma de treinamento, de construção de capacidade. Queremos construir uma plataforma para treinamento onde as pessoas que têm projetos concretos e têm expertise entrem num hub central e possam se conectar. Assim, nós poderíamos conectar não apenas os países que têm projetos específicos, mas aqueles que têm interesse em financiar esses projetos específicos. Isso ajudaria em toda a duração do projeto. Existe todo interesse, esse centro de construção de capacidade em um hub único para ONGs, experts e as empresas, e todos os projetos seriam reunidos. Então, uma grande parte disso são os indicadores de metas. Existe muita pressão da indústria, sobre a indústria, para falar sobre todo o progresso que foi atingido até agora. Então, vamos continuar a abordar esse tema também. Nos próximos passos, via ICCA, a ACC está defendendo a junção de todos os atores para desenvolver um comprometimento de alto nível, ou seja, elevar ao próximo nível todo esse compromisso
dizendo, olha, é isso que a indústria química planeja realizar e é assim que nós vamos elevar a gestão de produtos químicos no mundo. Isso é um contexto sobre onde estamos. E existe também um outro fluxo de trabalho muito grande, que é o SPP. O painel de políticas científicas foi desenvolvido no UNEA esse ano, a partir de um grupo aberto que criou a estrutura e o escopo do SPP, que pode contribuir para a boa gestão de produtos químicos e resíduos químicos também. Poderia ser só produtos químicos e resíduos, mas também poderia incluir outros poluentes, como, por exemplo, a poluição do ar. Agora está sendo permitido como um órgão complementar à mudança climática e à Convenção de Biodiversidade. E nós vemos como um órgão independente que pode criar relatórios científicos e aconselhar sobre soluções para políticas. Podemos identificar as funções principais para o SPP. O primeiro escopo é que pode identificar questões importantes para quem faz as políticas. Também pode propor soluções baseadas em evidências e oferecer informações relevantes, identificar os principais gaps e aumentar a conscientização do público. Isso é muito importante, porque quando se eleva essa preocupação com relação à biodiversidade e à mudança climática para o público em geral, a visão do SPP faria algo semelhante. Então, e 4 é facilitar o compartilhamento de informações, especialmente com os países em desenvolvimento. Como podem ver, o mandato desse grupo é bastante amplo e a ideia é que seja muito influente. E por causa disso, nós tivemos muitas negociações daqui para frente, criamos e começamos as negociações sobre SPP em outubro e que serão concluídas em 2024, em linha com a negociação das outras associações, inclusive de plásticos. Nós temos algumas questões principais. Obviamente, é muito importante a definição de poluição. Alguns querem que a SPP se foque apenas na poluição causada por produtos químicos e resíduos, e outros querem ampliar para a poluição do ar. O escopo da SPP deve ser flexível, especialmente como o plástico entra nessa questão também faz parte dessa negociação. Então, a governança é uma outra questão importante. E aqui será que é um órgão independente que se reporta a outra organização? Ou se reportaria ao SAICM, por exemplo, a outros acordos globais, como o Acordo de Estocolmo ou da Basileia, por exemplo? E também a estrutura, porque a estrutura é bastante aberta, será que haverá membros ou associados, ou pessoas que contribuem. Aqui precisamos garantir que a SPP não seja duplicando o trabalho que está sendo feito em outro local, especialmente em Estocolmo, Basileia, ou plásticos, ou outros instrumentos que já existem nesse setor. Além disso, não pode se sobrepor às decisões e regulamentações químicas dos países. Obviamente, o principal é o envolvimento da indústria. Devido à natureza da gestão de resíduos e produtos químicos, a indústria é que tem os dados, ela conhece os seus produtos e precisa ser envolvida. E nós defendemos que a indústria deve ser um stakeholder principal, não só no desenvolvimento da SPP, mas na estrutura em si. Isso deve ser feito pelos Estados-membros, mas também é uma discussão em que teríamos um corpo, um órgão separado, como um conselho consultivo, dos quais a indústria poderia participar.
Os próximos passos, como eu disse antes, todo esse trabalho está feito sob a ICCA. Nós tivemos o suporte da ICCA para continuar com essas discussões. Solicitamos mais envolvimento e apoio através desses fluxos de trabalho de gestão de produtos químicos para desenvolver esse compromisso mútuo, mas à medida também que criarmos o SPP durante 2023 e 2024. E eu gostaria de concluir agora falando um pouco mais sobre os temas gerais. Então, o que vemos atualmente no cenário global como um todo? A questão do financiamento. Financiamento sempre será um problema e continua sendo, e muitas das discussões são sobre esse tema. Quando olhamos para o SAICM, por exemplo, o grande pensamento é que o financiamento é o motivo pelo qual ele falhou em atingir os seus objetivos, porque vemos muita pressão, não só de diversos países, mas também das ONGs, por um financiamento consistente e confiável, para que tudo possa ser atingido. Nós não vemos isso só na SAICM, mas também em plásticos, SP, enfim, financiamento é quem dá as regras. E também a pressão por mais transparência. E continua a haver uma grande pressão sobre a transparência e a necessidade de entender os produtos químicos que fazem parte dos produtos. Tem a questão da circularidade e na discussão dos plásticos isso também está presente. Também tem de haver bastante pressão em se afastar da questão de produtos químicos ou perigosos. Aqui vemos uma pressão, especialmente das ONGs, para passar para alternativas não tóxicas, mais naturais, e precisamos explicar por que usamos determinados produtos e as suas capacidades, e os usos e benefícios a partir de quando passamos para uma economia mais circular. E o final são os fóruns que se sobrepõem. Químicos e plásticos, por exemplo, estão surgindo em todos os locais, na organização, na OIT, por exemplo, nós vemos a IMO, na International Merit Organization, nós temos a capacidade de falar sobre tudo que está sendo feito, mas também podemos priorizar todos esses fluxos de trabalho daqui para frente para garantir que nós, de fato, representemos todo o bom trabalho que a indústria faz como um todo e lutar contra algumas dessas pressões. E aqui eu encerro a minha apresentação. Gostaria de agradecer novamente a Biquim pelo convite e, por favor, se tiverem perguntas, estou à disposição. Muito obrigada, Riley Davis, Francisco Laguna, pela participação nesse congresso. Que são os nossos colegas aqui do ACC, o Conselho Americano de Química, pela apresentação realizada e por trazer informações tão relevantes para a gente, tendências, perspectivas, enfim, agradeço mais uma vez por estarem conosco. Até uma próxima. Muito obrigada. Bom, pessoal, no Congresso de Atuação Responsável 2022, como nos demais eventos que realizamos ao longo do ano, propusemos uma reflexão sobre os grandes temas relacionados ao Programa Atuação Responsável, além de uma viagem no tempo sobre a evolução do programa durante essas últimas décadas. Nesse próximo bloco, faremos esse link entre passado, presente e futuro. Vamos abordar o que os próximos anos reservam para o programa. Temos algumas novidades por aí. Para fazer essa reflexão, convido a se juntar conosco o coordenador da Comissão de Gestão da Atuação Responsável, Wellington Bonifácio. Bom dia, Wellington, seja muito bem-vindo. Wellington está conosco?
Bom dia, Camila. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Seja bem-vindo, o espaço é todo seu. Tá joia, Camila, muito obrigado. Bom, primeiro, bom dia a todas e a todos os participantes que estão aqui com a gente. É um prazer enorme fazer parte deste evento e da evolução que podemos constatar da indústria química, no sentido de termos uma operação cada vez mais sustentável, uma atuação cada dia mais responsável, né? A nova demanda global pede um diferente modelo de operação. E os novos tempos não permitem que adiemos mais nosso comprometimento com esta nova realidade, com essa realidade. Nós, como indústria química, temos sido, por anos, a fonte de novas tecnologias, de novas soluções confiáveis a favor do meio ambiente, da segurança de processo e das pessoas, né? Nesse sentido, vamos buscar o próximo passo em nossa evolução como indústria, buscando o comprometimento efetivo de nossos fornecedores, de nossos clientes, enfim, de todos os nossos associados. É sobre isso que a gente vai falar agora. E antes, gostaria de, apesar de que o Paronin e o próprio André já fizeram um apanhado e uma recuperação do histórico da atuação responsável, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu colocar no modo da apresentação aqui. Vamos ver. Ok. Camila, vocês estão vendo a apresentação? Sim, só colocar em modo apresentação, Wellington. Já foi. Bom, para mim não está aparecendo em modo apresentação. Pronto? Ainda não. Agora foi. Ok, vamos lá. Bom, então, como eu estava dizendo, recuperando um pouco esse histórico, que também já foi apresentado anteriormente, nós tivemos um lançamento do Responsible Care em 1992. Esse lançamento, ele, na verdade, estava baseado em todos os pilares internacionais naquilo do Responsible Care, iniciado lá no Canadá. E em 94 a 97, nós começamos as definições localmente, todos os códigos, os guias, as bases para que a gente pudesse ter uma avaliação dos sistemas e da nossa atuação, da atuação da indústria química com relação a esses pilares definidos internacionalmente. Já em 2002 a 2008, nós criamos o nosso próprio sistema de avaliação, o primeiro sistema auditável, que chamava-se Verificar, né? E naquela época, uma das dificuldades, eu acho que algumas das pessoas que estão participando hoje aqui conosco, tiveram a oportunidade de vivenciar esse Verificar, né? Com uma participação super efetiva, não só da empresa, dos stakeholders, mas também aí sim começa a participação, inclusive, da comunidade, né? Mas, apesar de sim já ser um sistema totalmente, vamos dizer, além de evoluído em relação ao nosso início, mas que ainda mantinha uma distância ou trazia algumas preocupações em relação às pessoas, às empresas que estavam passando por isso, por conta, inclusive, da falta de maturidade em relação a lidar com sistemas de gestão e tudo mais, não com sistemas de gestão como a ISO 9000, 14000 e outros de segurança, mas com o próprio Verificar e com essa participação da comunidade. Então, isso assustava e muitas vezes não criava o drive para que essas empresas se sentissem interessadas, motivadas a participar a realizar, a aderir ao programa Verificar. Bom,
A partir de 2012, 2014, essa linguagem tornou-se um pouco mais palatável, né, vamos dizer, mais próximo aos sistemas de gestão, quando nós criamos revisamos todos esses códigos já com aquela imagem, com o formato dos sistemas de gestão, como a gente está acostumado, ISO 9000, ISO 14000 e os 18000, né? E agora, a partir de 2012 a 2014, já era certificável. Mas, apesar da obrigatoriedade, da adesão, de todas os comprometimentos que a indústria química tinha, né, já desde o início, ainda assim, até esse momento, até 2020, início de 2020, a adesão ainda estava muito aquém daquilo que a gente esperava. Então, em 2021, a gente começou as discussões de, primeiro, dentro de todos os associados, o número de associados da indústria, da Biquim, né, dentro da indústria química, que eram certificados junto à atuação responsável, né, apesar de comprometidos, era muito pequeno. Então, muito se discutiu sobre o que poderíamos trazer como vantagens ou vantagens tangíveis para que essas empresas tivessem a motivação e o interesse de certificar-se, de buscar, no primeiro momento, a declaração e depois a certificação. E aí, bom, e nessa esteira, inclusive, a boa notícia que o André comentou, né, do BNDES, agora, provendo algumas vantagens para aquelas empresas que se certificarem, vem no sentido de trazer uma atração ainda maior para que nossas empresas, a indústria química em geral, esteja interessada em fazer isso. Mas a gente tinha que ir além. Duas preocupações eram bem importantes para nós, que o programa Atuação Responsável tivesse próximo também das empresas de todos os tamanhos, ainda aquelas de menor tamanho, de menor estrutura, ainda um pouco de menor maturidade em relação aos sistemas de gestão, e aí veio o programa apoiar um grupo de trabalho de pessoas e empresas participantes da Biquim que desenvolveram uma autoavaliação de forma que as empresas pudessem ter os caminhos das pedras para iniciar a implementação do sistema Atuação Responsável, né? Isso no primeiro momento. No segundo momento, nós tivemos ainda além da implementação ou do desenvolvimento do apoiar, nós tivemos o desenvolvimento, a revisão do sistema de gestão para que a gente tivesse cada vez mais próximo dos sistemas de gestão que a gente está mais acostumado e certificados. E, por último, então, a revisão dos critérios para que a gente pudesse vincular o comprometimento das nossas empresas com o sistema Atuação Responsável, que é o engajar, né? Qual é a vantagem do Atuação Responsável? Então, em primeiro lugar, o Atuação Responsável, ele inclui, de maneira muito clara, todos os requisitos hoje do ESG. Ele é certificável, ele tem um reconhecimento internacional em relação ao seu conteúdo e tem foco na indústria química, obviamente. Contempla ainda, como eu já disse antes, todos os segurança de processo, tudo aquilo relativo à segurança de processo, segurança e logística, gerenciamento e proteção empresarial das nossas instalações, né? E tem, como disse agora há pouco, como base o formato, a estrutura, né, sistêmica dos sistemas de gestão clássicos, do sistema ISO 9000, 14000, 45000, tá? Então, esses documentos, os documentos gerados dentro do sistema de gestão, auxiliam e facilitariam muito a implementação e a certificação da atuação responsável, certo? Bom, também a gente tinha a preocupação de, primeiro, estarmos respaldados pelo Estatuto, então todo o procedimento
do projeto Engajar e do Atuação Responsável estão amarrados dentro e linkados com o Estatuto Social, né, com o Estatuto Social da Biquim, que preconiza que a gente tenha que não só cumprir integralmente os dispositivos desse estatuto, mas de fomentar junto aos nossos associados que a gente siga os manuais, os códigos e os programas, como é o caso da Atuação Responsável. Além disso, todo o programa Engajar foi baseado e revisado e discutido não só dentro do grupo do GT, do Atuação Responsável, mas também aprovado pelos nossos conselhos, pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho Executivo da associação, certo? E aí o que a gente buscava era uma maneira de maneira ser sensível e transparente nessas condições, de como poderíamos levar em conta algumas variáveis importantes e que poderiam criar alguma dificuldade na implementação do Atuação Responsável, né? E aí venham as matrizes que nós criamos para que a gente possa definir um cronograma, definir um comprometimento das nossas associadas, das nossas colaboradoras com relação a isso, com relação à implementação da Atuação Responsável. E aí nós temos 3 grandes pilares. A maturidade de cada uma das empresas junto aos sistemas de gestão. Quer dizer, quão usual, familiar essa empresa, essa companhia já está com relação à implementação do sistema de gestão. Segundo lugar, o segundo pilar era que tamanho de empresa que nós estamos, quantas unidades que essa empresa tem, qual é a dificuldade logística, a dificuldade de recurso que essa empresa poderia ter em relação a como implementar e certificar e incluir o Atuação Responsável dentro do pacote de sistema de gestão que está sendo auditado, né? E, por último, se essa empresa pertence ou não pertence ao conselho da Biquim. E por que essa diferenciação? Porque, segundo a nossa discussão, a gente tinha uma preocupação muito grande de agir pelo exemplo, e mais do que isso, que as empresas que estão dentro do conselho pudessem efetivamente demonstrar e ter esse compromisso de maneira diferenciada em relação à implementação e certificação do Atuação Responsável, né? O que a gente conseguiu, depois de muita discussão, validar e implementar, é uma matriz que permite às empresas se estruturarem ao longo de pelo menos, ou de até 4 anos, dependendo desses critérios que nós estamos aqui adotando, ou ao longo de 2023, 2024, mas até 2026, para que tenhamos tempo suficiente para que a gente, muito próximo já daquilo que a gente acredita ser o Estado, estejamos prontos para certificar as nossas unidades, a gente tenha tempo suficiente para planejar e implementar de maneira correta esse novo, eu não diria novo, mas uma formalização e um passo adiante daquelas operações nossas que já são, ao longo dos anos, ou que têm sido ao longo desses anos, gradativamente e evolutivamente cada vez melhor gerenciadas, operadas, sempre alinhadas com os valores e princípios do Atuação Responsável, e agora, numa realidade absolutamente quase que obrigatória, e cada vez mais sendo demandada, que a gente esteja linkada a todas as diretrizes ODS do ESG, ou seja, a empresa, a indústria química, que, se quiser, cada vez mais estar alinhado com as necessidades globais que estão impondo-se ao nosso dia a dia, vai ter, com certeza, que estar alinhada a esse novo modo de operação também. Bom, nesse sentido, né, nós já temos, apesar de queremos evoluir demais ainda, nós já temos algumas empresas dentro das nossas associadas que já há alguns anos
são certificados de atuação responsável e que muitas vezes utilizaram, inclusive, a atuação responsável como uma semente de germinação para os outros sistemas de gestão, né? Uma das coisas que a gente comentou ao longo das discussões é que aquelas empresas que hoje têm um sistema de gestão maduro, com ISO 9000, 14000, 18000, estão a meio passo de conseguir, de poder certificar-se junto à atuação responsável, né? Devido ao alinhamento e obrigatoriamente, ou não por acaso, a gente tentou fazer o alinhamento das normas da atuação responsável de forma muito alinhada com tudo aquilo que vinha sendo feito, de maneira que a gente possa cada vez mais progredir de maneira continuada, melhorando as nossas operações. E algumas empresas partiram ou saíram na vanguarda, e a gente acha, de maneira justa e merecida, e gostaríamos de homenagear essas empresas. São elas a Unipar Carbocloro e a Brucai Logística, que são algumas das empresas e colaboradoras de primeira hora, que participaram com a gente, estão certificadas desde lá do início, e que a gente gostaria de fazer uma singela homenagem e agradecer essas empresas que têm partido já desde o início, demonstrando, sendo exemplo e operando já nesse novo módulo que a gente sugere, sendo e aderindo na primeira hora à atuação responsável. Então, eu gostaria de chamar, em primeiro lugar, o representante da Brucai, Vânia Bertolini, coordenadora de qualidade, que pudesse participar com a gente, pudesse fazer uso da palavra. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos. É um prazer participar deste congresso. Em nome da Brucai Logística, quero agradecer a homenagem pelo reconhecimento da Abiquim em nossa certificação do Atuação Responsável, que foi concluída em agosto de 2021. Ficamos muito felizes pelo nosso pioneirismo em sermos a primeira empresa sócio-colaboradora a obter a certificação. Sabemos da importância das ações voltadas para a segurança, saúde e meio ambiente, que buscam a sustentabilidade nos processos de nossa empresa, para que aprimore cada vez mais o desempenho de nossas atividades para a indústria química. Vamos continuar a seguir um caminho de responsabilidade e evolução. Sabemos também, né, que a competitividade dos negócios no mundo que vivemos cada vez mais irá valorizar tais ações. E é um dever nosso, como empresa, buscar amenizar os impactos gerados. Tudo começou com o SASMAC há mais de 17 anos. Vimos que há resultados positivos em relação à nossa gestão, melhor liderança, atendimento aos objetivos da empresa, investimentos em melhores recursos e infraestrutura, resultando sempre em melhoria contínua. E é isso que a Brucai está sempre buscando aí, essa melhoria contínua. Obrigada, Abiquim, obrigada a todos, bom evento a todos. Muito obrigado, Vânia. Muito legal o depoimento, e é exatamente isso que a gente busca, né? Quer dizer, a Brucai, que é afiliada desde 2006 e como a Vânia já explicou, certificado desde 2021, a gente consegue, nas empresas que são certificadas, ver esse valor agregado de verdade, e de novo, né, agora com aquilo que o André comentou lá no início sobre algumas motivações e que a gente pode ter adicionais motivações, como, por exemplo, financiamento, vantagens no financiamento via BNDES. Eu acho que cada vez mais, na verdade, estou convicto de que cada vez mais vai ser um drive, não só financeiro, como é o caso do BNDES, que o André comentou, mas nas nossas operações, uma restrição ou uma obrigatoriedade em relação aos nossos fornecedores e clientes, né? E é isso que a gente conta. Bom, muito obrigado, Vânia, pela participação mais uma vez. Tá? Obrigada.
Queria agora chamar o senhor Rodrigo Carnaval, que é diretor executivo industrial da Unipar, para que possa fazer uso... Opa, um minutinho só, já passou. Fazer uso da palavra. A Unipar, que é nossa associada desde 69 e certificado de atuação responsável desde 2014. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pela participação. E parabéns. Obrigado, Wellington. Bom, antes de mais nada, gostaria de importante para o setor e, Wellington, obrigado pelas palavras. Bem, para mim é muito gratificante representar a Unipar nessa homenagem e queria dizer que somos uma empresa que estamos há mais de 50 anos no mercado, que é um motivo de orgulho para nós participar desse ecossistema do mundo químico. Tudo isso reforça o nosso propósito de ser uma empresa confiável em todas as nossas relações. Ser a primeira empresa associada efetiva da Biquim e ser certificada no Programa de Atuação Responsável é de grande valor para nós. Demonstra o compromisso da Unipar com a transparência, segurança e o desenvolvimento dos nossos negócios, preservando o meio ambiente e gerando valor para a sociedade. Destaco também o pioneirismo da atuação responsável, uma vez que ele é bem anterior às ISOs, né? Me lembro lá no início da minha carreira, em 2000, até a empresa que eu trabalhava falava assim, mas eu não preciso de ISO, eu já tenho Responsible Care, eu tenho AR, né? Esse era o pioneirismo da época, quando a gente se falava em atuação responsável. Mas nada disso seria possível sem a atuação da Biquim, que ao longo dos seus 58 anos também tem promovido e demonstrado o seu comprometimento na melhoria contínua da imagem e no desempenho em saúde, segurança e meio ambiente do setor químico. E é em busca desta constante excelência e na qualidade de entrega que nós, da Unipar, buscamos a excelência em tudo, na segurança, nos processos de produção, na manutenção e na logística. Todo esse nosso trabalho vai de encontro à nossa estratégia, que estão baseadas em 5 pilares. Crescimento sustentável, que seria investir em novos mercados e no core da empresa. Na excelência operacional, que é a busca pela melhoria constante. Pela competitividade, já citado aqui pelo colega Wellington, né, que busca a redução dos custos, a otimização dos coeficientes e que não são competitivos em outros mercados. Pessoas e cultura, formando e desenvolvendo equipes protagonistas com senso de propriedade, com espírito de dono, e a sustentabilidade, onde nós queremos ser um agente para transformar o mundo em um lugar mais sustentável. Essas nossas diretrizes vão nos ajudar a manter viva a nossa ambição de dobrar de tamanho e seguir desenvolvendo a Unipar nos próximos 10 anos. Mas nada disso seria possível sem o olhar macro da Biquim e das demais entidades que trabalham em prol do crescimento e da melhoria do setor. Uma vez mais, um Wellington a todos, agradeço a oportunidade e muito obrigado pelo reconhecimento. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado mesmo. Parabéns novamente à Unipar, à Brucai, pela nos ajudar a ser, né, ou a dar esse exemplo. E eu queria, antes de passar a palavra para a Camila, bom, primeiro agradecer de novo todo mundo que tem participado ou que participou nesse primeira etapa do evento e que vão continuar participando. Agradecer a todo mundo que organizou o evento da Atuação Responsável. Tenho certeza que já está sendo um grande sucesso, né, e que vai continuar no restante do Congresso. Mas é importante, eu queria enfatizar o seguinte, um pouco daquilo que eu falei, que é um momento, pessoal, que nós precisamos partir para e demonstrar, fazer e demonstrar a atitude da indústria química no que diz respeito à atuação responsável. As ferramentas nós já temos. A história de 30 anos fala por todos nós. Somos 150 associados, 40 empresas no conselho, e nós precisamos dar o exemplo. Né? Dar o exemplo porque todos nós da indústria química sabemos o quão muitas vezes somos injustiçados, né, no que diz respeito à imagem que a indústria química tem junto aos mercados, e sabemos o quanto fazemos ou
estamos fazendo, temos feito ao longo dos anos para que a gente possa mudar essa imagem, que é muito importante para todos nós. O Atuação Responsável é parte disso. A atuação responsável é a ferramenta que a gente tem, é uma das ferramentas que temos para poder formalizar, comunicar, praticar e parecer ser aquilo que a gente tem feito ao longo de todos esses 30 anos, de maneira especial aqui na indústria brasileira, e eu espero e convido vocês, e a Abiquim vai dar todo o apoio para que as empresas possam atingir esse compromisso que nós estamos assumindo hoje no que diz respeito à implementação cada vez ou mais rápido possível, né, do nosso sistema de gestão, incluindo a certificação de terceira parte do Atuação Responsável, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado, Camila, obrigado a você também. Obrigada, Wellington, a Vânia Bertolini, ao Rodrigo Canaval, por todas essas informações aqui compartilhadas, né? Tenho certeza aqui que o nosso público aqui, formado aí por volta de 250 pessoas, receberam as novidades, receberam o recado. Nós temos aí o lançamento do programa Engajar, que representa uma nova fase do AR. Tivemos esse bloco de homenagens e importantes reflexões sobre a importância do atuação responsável nos processos das empresas. Mais uma vez, quero parabenizar todos os três aí pelo trabalho que tem sido desenvolvido. Parabéns à Brucai e à Unipar, novamente, por estarem conosco. Encerramos, então, com esse bloco de homenagens, encerramos a primeira parte da manhã e faremos uma pausa para o almoço. Logo mais, às 1h30 da tarde, retornamos com 2 painéis e convidados especialíssimos. Aproveitem e acessem o congresso.com.br para conferir a programação da tarde. Voltamos 1h30.